Fernando Monteiro e bem-vindos ao módulo 5 do nosso curso. Vamos falar um pouquinho de ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes? Vamos lá. Primeiramente, o que é o ENAD? O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ele é um teste padronizado, aplicado a todos os cursos de graduação do país, a fim de aferir a qualidade do ensino superior por meio do desempenho de seus estudantes em uma prova. Na prática, ele é um exame que determina se os cursos de graduação no país estão ensinando o que é de fato exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, ok? O ENAD ele é uma peça obrigatória, ou seja, ele é considerado um componente curricular obrigatório por lei, ok? É como se ele fosse uma disciplina obrigatória para todos os alunos que são submetidos ao ENAD, ok? Mais para frente eu vou falar quem de fato é e quem de fato não é submetido ao ENAD pela lei, tá? O ENAD ele é orientado pelas diretrizes curriculares nacionais. Todos os cursos de graduação do país eles têm diretrizes curriculares nacionais para que se padronize o que é ensinado em cada área de atuação, ok? O ENAD, a prova do ENAD, no caso, é elaborada por professores, ou seja, não é uma prova elaborada por técnicos, é uma prova realmente elaborada por quem está ensinando, né? Então, e são professores de todo o país, existe um concurso para poder chamar esses professores para elaborar as provas, etc. E ele é composto por prova e questionários, ou seja, além da prova, de fato, o ENAD ele é composto por um questionário do estudante e um questionário do coordenador. Esse questionário do estudante ele é obrigatório para os alunos que são enquadrados como concluintes no ENAD em cada edição. Eu vou explicar um pouco mais isso à frente, tá? Vocês vão entender um pouco melhor. Esse questionário ele é muito importante. Ele é a parte que volta para a gente e a gente consegue tirar bastante leite de pedra desse questionário. Esse questionário ele fala sobre a opinião dos próprios alunos sobre as dimensões pedagógicas, do corpo docente, da infraestrutura, dos cursos e das instituições de ensino em si. Ok? O questionário do coordenador ele ofere a opinião do coordenador sobre o processo e sobre o curso também, tá? Mas ele não é obrigatório. O obrigatório é para o estudante. Ou seja, se o estudante está habilitado ao ENAD, ele precisa fazer a prova e preencher esse questionário do estudante. Quando e quais cursos são submetidos ao ENAD, afinal, né? Vamos lá. Devido ao grande número de cursos de graduação no país, o ENAD é dividido em 3 grupos avaliativos, que compõem um ciclo trienal de avaliação. Ou seja, os cursos são avaliados de 3 em 3 anos. Vamos dizer, se você cursa administração, você vai passar por ENAD esse ano, ano que vem não tem, no outro ano também não, e aí no outro ano volta a ter, ok? Dessa forma, eles pegam quem está entrando e quem está saindo do curso. Quem está entrando como ingressante e lá, 3 anos depois, quando esse camarada que era ingressante aqui está saindo. Aí eles fazem uma comparação das notas. Isso aí vai ficar muito claro para vocês mais à frente, ok? O ENAD é dividido em 3 grupos, né? O grupo 1 são os cursos da área de conhecimento de ciências da saúde, ciências agrárias, engenharias e cursos de arquitetura e urbanismo, cursos superiores de tecnologia, de área de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança. Na UFES a gente não tem cursos técnicos, ok? Tirando o curso de é, manutenção industrial, se eu não me engano, ele é o único curso técnico da UFES. O grupo 2 são bacharelados e licenciaturas nas áreas de conhecimento de ciências biológicas, ciências exatas e da terra, linguística, letras e artes e áreas afins, e bacharelados nas áreas de conhecimento de ciências humanas e ciências da saúde, com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas. Por exemplo, se você tem um curso de ciências sociais, bacharelado, e um ciências sociais, licenciatura, os dois vão ser avaliados, ok? Agora, se, por exemplo, o seu curso, você só tem um curso de bacharelado e não tem a licenciatura equivalente, então o seu curso de bacharelado não vai ser avaliado nesse momento, ok? E o grupo 3 são bacharelados nas áreas de conhecimento de ciências sociais aplicadas e áreas afins, e os bacharelados de ciências humanas e áreas afins que não foram avaliados no âmbito das licenciaturas, lá no grupo 2, tá bom? Continuando.
Cursos que não são submetidos à ENAD. Existem cursos que não passam pelo ENAD por alguns motivos, né? Primeiro são os cursos fora dos grupos avaliativos, ou seja, que não se enquadram nesses grupos avaliativos que eu acabei de falar. Por exemplo, um desses é a oceanografia, né, que não está incluída aí nesses critérios. Poucos participantes inscritos também, cursos que não possuem 1.000 alunos concluintes no âmbito nacional não passam por avaliação. É o caso, por exemplo, do curso de arquivologia e do curso de biblioteconomia da UFES. Eles têm menos de 1.000 alunos concluintes em âmbito nacional todo ano. Então, eles não entram nessas avaliações. Também os cursos que têm poucos alunos matriculados no curso, menos do que 2 no caso, matriculados localmente, eles também são excluídos dessa plataforma. E cursos que ainda não tiveram o primeiro reconhecimento de curso, que vocês viram lá no módulo 4 com o Jairo, né? Que são os cursos que não passaram ainda por visita em loco no seu primeiro reconhecimento, ou seja, que ainda está com somente autorização, ainda não foi reconhecido oficialmente pelo MEC com avaliação in loco. Bom, todos os alunos habilitados ao ENAD, eles são de fato avaliados? Não, nem todos os alunos são avaliados. O INEP determina que apenas alunos concluintes devem ser inscritos para fazer a prova. Vamos de baixo para cima, né? Quem são alunos concluintes? São os alunos, vamos dizer, que estão no ciclo, vamos lá, no grupo 1, né, que a gente estava falando, o grupo 1 que tem os cursos, por exemplo, de engenharias, né? Vamos botar um aluno da engenharia civil que tenha pelo menos 80% da carga horária total do curso já completa, ele é considerado concluinte, ou o aluno que possa ter até menos disso, mas tem uma previsão de terminar o curso, de colar o grau, até julho do ano subsequente à da edição do ENAD. Vamos dizer que se fosse esse ano, 2020, né? Se o aluno tem previsão de colar até julho de 2021, mesmo ele tendo menos do que 80%, ele é considerado concluinte. Então, ele é habilitado ao ENAD e ele é inscrito e faz a prova, ok? Os alunos que são ingressantes, considerados ingressantes, são os que entraram no ano vigente do ENAD. Vamos continuar no exemplo, né? Um aluno que passou para engenharia civil, esse ano entrou hoje na UFES, esse ano na UFES, né? Ele entrou em 2020 e tem menos de 25% da carga horária concluída, ele é considerado como ingressante. Ele vai ser inscrito, ok? Mas ele não faz prova nem preenche questionário do estudante. Ele é só para poder embasar dados para o INEP, ok? Para calcular o IDD. Lembra que eu falei que quando o aluno entra como ingressante, faz a prova como concluinte? Pois é exatamente para isso. É para quando ele ingressa, a gente ter alguns dados dele que puxam lá do sistema do próprio do próprio Enem que o aluno fez, né, para comparar com a nota quando ele sair daqui, quando ele for concluinte, quando ele for fazer a prova lá como concluinte. E tem os alunos que estão cursando o curso, mas que não são habilitados, que são os que possuem de 25,1% até 79,9% da carga horária total e não tem previsão de colar até o julho do ano subsequente. Eles não são habilitados e nem inscritos ao ENAD. Vamos lá, continuando. Importante é que quem inscreve aluno no ENAD não é o próprio aluno, ele não é autoinscrição. Quem inscreve é o coordenador do curso na época num calendário específico que o INEP divulga. Então, a responsabilidade do coordenador é identificar os alunos ingressantes e concluintes e realizar as inscrições lá no sistema ENAD, que é o enad.inep.gov.br, e comunicar os alunos também da sua inscrição e das suas obrigações. É de responsabilidade do estudante acessar o sistema ENAD e preencher o questionário do estudante e ir lá no dia fazer a prova, ok? Um pouquinho da importância do ENAD, né? O ENAD, ele é um processo muito importante de várias formas, né? Inicialmente, ele é um processo regulatório, ou seja, sem o ENAD, o curso não é renovado o reconhecimento, ok? Existe a renovação de reconhecimento que a gente já falou, que é lá com a visita em loco, e existe a renovação de reconhecimento automática por meio do ENAD. Então, por exemplo, o curso de engenharia civil, que nós estamos dando de exemplo, né? Ele é submetido ao ENAD esse ano,
ele não precisa passar por visita em loco, desde que ele tire uma nota satisfatória no ENAD, que é 3, 4 ou 5, ok? Então, ele é de caráter regulatório. Da mesma forma, se um curso tira nota insatisfatória, ou seja, nota 2 ou nota 1, ele tem que passar por protocolo de compromisso, que a gente já falou em outros momentos, que é aquele documento que o curso assina se comprometendo a melhorar determinados aspectos, né? E passa por uma avaliação in loco, que é uma coisa muito mais complicada do que simplesmente o ENAD trianualmente, né? Então é um processo um pouco mais, entre aspas, traumático para a instituição, porque ele exige muito mais do que simplesmente a gente gerenciar o ENAD, né? Outra importância é que o ENAD ele gera insumos avaliativos, ou seja, ele é regulatório, mas ele possui um caráter formativo. Como eu falei, o ENAD é composto de prova e de questionário do estudante. Então, esse questionário do estudante ele possui várias questões relacionadas à infraestrutura, à estrutura didático-pedagógica, ao corpo docente, às questões da própria instituição e também das oportunidades formativas do aluno. Então, pegando essa opinião dos alunos, a gente trazendo isso e trabalhando dentro do nosso núcleo docente estruturante, dentro do nosso curso, a gente consegue melhorar bastante a qualidade do nosso curso. Ou seja, ele gera insumos avaliativos para que a gente possa melhorar, tá? Terceira coisa é que é muito importante a gente ter essa noção. O ENAD ele possibilita o ranqueamento de cursos no país. É o objetivo dele ranquear? Não. O INEP deixa claro que o ENAD e nenhuma avaliação dos sinais ela é vinculada para simplesmente fazer ranqueamento, mas o ranqueamento acontece. Então é muito importante, né? A gente precisa saber que o ENAD, a nota que a gente vai tirar no ENAD é a nota que vai aparecer para toda a população e vai saber se o nosso curso está bem comparado ao resto do Brasil, está bem comparado ao resto do estado, então é uma coisa muito importante. Outra coisa é que o ENAD é determinante para o cálculo de outros insumos, como o CPC e o IGC. O IGC é o Índice Geral de Cursos, que a gente já falou um pouquinho lá no recredenciamento, né? O IGC, o Índice Geral de Cursos, ele determina a renovação do reconhecimento da universidade como um todo, tá? E esse índice aí é o índice que é utilizado por praticamente todos os ranqueadores nacionais e internacionais e também de acreditação nacional e internacionalmente. Então, é um índice muito importante para a universidade. E ele também pode ser utilizado para poder classificar quem ganha mais verba ou não lá no Ministério do Planejamento e lá no Senado Federal, na elaboração da Lei Orçamentária Anual, na LOA, tá? Quinto, ele é componente curricular obrigatório. O ENAD, igual eu já falei, ele é considerado como se fosse uma disciplina obrigatória. Ou seja, o aluno que não faz o ENAD, ele fica irregular e ele fica impedido de colar o grau por determinado tempo, até que ele se regularize. Então, é muito importante para o aluno também, de uma forma mais regulatória, né? Ou seja, o aluno é obrigado a fazer ou ele não cola o grau. Isso é independente das instituições, tá? Isso é uma lei, isso é uma determinação de fora. E por fim, a nota do ENAD muitas vezes é solicitada por empresas como desempate de currículos ou como um componente até da própria exigência, né? Isso acontece muito com empresas maiores, como Vale, ArcelorMittal, Fibria. Eles solicitam ao próprio aluno, a nota do aluno não é pública, a nota do aluno é pessoal, a nota que é publicizada é uma média do curso, né? Mas o próprio empregador solicita o relatório do ENAD, que o aluno pode tirar, pode imprimir no site, né? Para comprovar que nota que ele estava lá e qual é a colocação do curso entre as demais instituições, para poder fazer classificação de currículo. Ou seja, não tem a parte só punitiva, também tem a parte de diferencial de currículo para o aluno, ok? Continuando, vamos falar um pouquinho mais sobre esses indicadores que são gerados pelo ENAD, que eles são muito importantes, né? Os indicadores são, de fato, a nota que é gerada a partir dos processos do ENAD. Eu vou falar sobre alguns indicadores. O primeiro dele é o conceito ENAD.
tá? Um indicador está dentro do outro, né? O conceito ENAD é basicamente a nota que o aluno tira na prova, só que é uma média, ok? Comparada com o mesmo curso do resto do país, né? Vamos dizer, os cálculos consideram apenas os estudantes concluintes de todas as instituições inscritos na condição de regular e que compareceram ao exame, e o cálculo do conceito ENAD, ele tem 3 informações para ser calculado. Primeiro é o número de estudantes concluintes participantes, o segundo é a nota média na parte de formação geral, e em terceiro lugar, a nota média dos alunos no componente específico. Fazendo essa média toda, a gente consegue tirar uma nota, vamos dizer, vou dar um exemplo. Né? Para calcular a nota, compara-se a nota da formação geral e do componente específico com a nota de todos os cursos do mesmo tipo no país. Ela é uma média ponderada, não é uma média simples, ok? Sua padronização é feita por meio de cálculos estatísticos enormes, é uma coisa muito difícil de entender, mas basicamente ela é enquadrada de nota 1 até a nota 5, sendo 1 a menor e 5 a maior nota. Né? Os cursos com nota 1 e 2 são classificados com qualidade insuficiente e podem passar por avaliação loco para averiguação. Né? E também aquela questão do protocolo de compromisso e todo o problema que vem atrelado a isso, que pode vir inclusive até com uma punição atrelada, ok? Ainda poderão sofrer medidas cautelares, né? Igual eu acabei de falar, como a suspensão do vestibular. Na prática, vamos lá, a nota sobe se os alunos da UFES forem muito bem e os outros alunos do país forem medianos, né? Aí a nota da UFES sobe consideravelmente, ok? Se os alunos do curso tal da UFES forem bem na prova do ENAD e todos os alunos do país também do mesmo curso forem bem também, não vai adiantar muita coisa. A UFES vai ficar com a nota mediana, porque está na média de todos os cursos do país. E se os alunos da UFES forem bem na prova, mas o resto dos alunos dos outros cursos forem super bem na prova, a nota da UFES cai, mesmo os nossos alunos terem ido bem, entendeu? Então isso que é uma média ponderada, depende da nota dos outros para calcular a nossa. Então o nosso trabalho é tentar fazer a melhor prova sempre, para poder subir a nossa nota do conceito ENAD, tá? Dentro do conceito ENAD, a gente tem um outro também indicador, que é um indicador de diferença de desempenho observado e esperado, que é o IDD. Vamos lá. Esse indicador ele é um indicador um pouco mais complexo. Lembra que eu falei que os ingressantes só são inscritos? Para que eles são inscritos? Porque quando a gente coloca o CPF lá do menino ingressante, daqui a 3 anos esse menino provavelmente vai virar concluinte. Aí o que o INEP faz? Ele pega a nota que o aluno tirou em determinadas áreas que ele fez no Enem, né? Basicamente, ele pega a nota do Enem, do ingressante, e quando esse menino vira concluinte, ele pega a nota que ele tirou no ENAD, ou seja, o conceito ENAD do aluno. Aí ele compara quanto é que ele tirou aqui de conceito ENAD e quanto ele tinha tirado de média também ponderada, nacionalmente falando, entre também os pares do mesmo curso, mas quando ele tirou de média valendo 1 a 5 aqui no Enem. Se essa balança pesar, por exemplo, se o aluno foi super bem no Enem, mas não foi tão bem no ENAD, essa gangorra desce. E se for o contrário, a gangorra sobe. Quais são os insumos para esse cálculo desse indicador? Né? É o número de participantes, é o desempenho do estudante no ENAD, igual eu falei, né? No desempenho geral, o desempenho no Enem também, nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos e matemática e suas tecnologias, tá bom? E o número de concluintes com notas no Enem e no ENAD também, porque só dá para calcular isso quando existe uma possibilidade de comparar a nota do Enem com a do ENAD do mesmo participante, ok? Então, com isso aí, basicamente, igual eu já falei, né? A nota do IDD sobe se o aluno ingressou na UFES com determinada nota e obteve uma nota mais alta do que ela no ENAD, ou seja, o IDD ela levanta, nota 4 ou 5. O aluno fica mediano se a nota do Enem e do ENAD são equivalentes, e a nota desce se a nota do Enem
for melhor do que a nota do ENAD, né? Esse indicador, ele é um ponto de atenção para as universidades públicas, porque as maiores notas do país no Enem são dos alunos que ingressaram nas universidades públicas, né? São as universidades mais concorridas, obviamente, porque têm qualidade e são gratuitas, né? Se esses estudantes não realizam um ENAD ótimo, a gente corre o risco de derrubar a nota do CPC, que é o próximo indicador que eu vou falar para vocês aqui, que de fato é o indicador que determina a regulação, ou seja, se o curso pode continuar funcionando ou não, ok? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o CPC em si, tá bom? O CPC ele é um pouco mais complexo. Ele é constituído com 8 componentes para o cálculo, agrupado em 4 dimensões que se destinam a avaliar a qualidade dos cursos de graduação. Ou seja, ele pega, se você for olhar aí, ele pega a nota do conceito ENAD, ele pega o IDD, e ele pega outras coisas também, faz uma média e fala, olha, a qualidade desse curso é nota tal, ok? E é basicamente isso. Para que o curso tenha o CPC calculado, é preciso que ele possua no mínimo 2 estudantes concluintes participantes do ENAD, tá? Igual a gente falou. Se não tem isso, ele não é considerado para o cálculo do CPC, ele fica sem conceito e passa por visita em loco, tá? Agora, todos os demais cursos que têm mais do que 2 alunos inscritos, como concluintes, ou seja, tem chance de fazer o cálculo, aí segue o jogo, tá bom? Observa que o peso do IDD, aqui do lado, né, a gente vê aí os percentuais de cada nota nesse cálculo do CPC, né? O IDD é o maior dentre os demais insumos para o cálculo do CPC. Ou seja, como eu já falei, é fundamental que a gente alcance o melhor desempenho possível no ENAD para que o conceito ENAD levante e o IDD também, ok? Para a gente conseguir fazer com que a nossa nota melhore, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o cálculo. 35% da nota é medido pelo IDD, tá? 30% da nota é medido pelo número e a proporção de professores, mestres e doutores. Nas federais isso sempre é um quesito muito positivo, a gente normalmente tira a nota máxima. 20% da nota do CPC, ele vem medido pelo conceito ENAD, tá? Que a gente já falou lá em cima. E aí existem os 3 outros índices, né? Que é a condição do processo formativo da organização didático-pedagógica, que é medido pelo questionário do estudante, que é 7,5%. Tem infraestrutura e instalações físicas, que é 5%, também medido pelo questionário do estudante. E a oportunidade de ampliação da formação acadêmica e profissional, que é 2,5%, também medido pelo questionário do estudante, tá bom? Então, vamos lá. Tem o IDD, tem o corpo docente, que são 2, no caso, que é a proporção de professores, mestres e a proporção de professores doutores. E existe também o conceito ENAD, que aí também é calculado com a nota no componente específico e o de formação geral. Então são 8 no total. Aqui estão 6, mas são 8 no total, tá bom? Falando rapidamente sobre os indicadores, né? Quando um curso tira o conceito preliminar de curso 1, significa que a qualidade é péssima aos olhos do INEP e do Ministério da Educação. O curso passa por protocolo de compromisso e ou medidas cautelares, que pode ser fechamento do curso, da instituição, suspensão do vestibular, etc. Conceito 2 é qualidade insatisfatória, também passa pela mesma coisa, protocolo de compromisso e pode vir atrelado à suspensão do vestibular. Conceito 3, a qualidade é satisfatória, ou seja, o curso alcança a renovação do reconhecimento por mais um ciclo trienal, só que a gente brinca que conceito 3 é UTI. Se você tira um conceito 3, você pode subir, mas você também pode descer para o conceito 2, você está numa média ali. Então, já é um ponto de atenção para a gente trabalhar, ok? Conceito 4, a qualidade é ótima, o curso alcança a renovação do reconhecimento também por mais um ciclo trienal. E conceito 5 é qualidade excelente e ele é considerado um dos melhores do país, ok? Então, assim, antes da gente encerrar, vale a pena citar que, conforme a gente já falou, o CPC é o indicador que determina a renovação do reconhecimento dos cursos de graduação que passam pelo ENAD.
Caso o CPC seja inferior a 3, o curso em questão pode sofrer sérias punições e até sua extinção, ok? Gente, existe uma exceção. Os cursos da área da saúde, medicina e direito, principalmente, o mínimo para eles não é nota 3, tá? É nota 4. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Nota 3, ele é renovado, mas ele tem que passar por visita em loco. Ele não sofre punição, mas ele passa por visita em loco, ok? Então, para que ele possa ser renovado automaticamente, precisa esses cursos da área de saúde aí e o direito precisam ter nota 4, tá? É muito importante a gente ter a noção dos impactos, de fato, de um boicote no ENAD ou um ENAD mal gerenciado ou que a universidade não tenha o cuidado necessário para gerenciar esse ENAD e também que os alunos façam o ENAD desmotivados, né? Em meados de 2013, alguns cursos da UFES alcançaram o CPC insatisfatório e se viram impedidos de abrir vestibular por 1 ano e meio. Ficou 1 ano e meio sem entrar um aluno dentro desses cursos. Considerando que a UFES é a única instituição pública e gratuita do Espírito Santo de ensino superior, a suspensão do vestibular representou uma perda irreparável a centenas de estudantes que se preparavam para disputar uma vaga nesses cursos, né? Então a gente tem que ter um compromisso cidadão de conscientizar nosso corpo discente e também o nosso corpo docente sobre o ENAD e sua importância, não só no âmbito interno, mas também como um âmbito externo e um âmbito social, tá? Então, basicamente isso, gente. A gente encerra o módulo 5 por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o ENAD, sobre essa importância do ENAD para a UFES. E para verificação da nossa aprendizagem, lá no final, a gente vai ter 2 questões sobre esse módulo, tá? Na avaliação final. Muito obrigado.